Primeiro eu quero cumprimentar todos os senhores e dizer da alegria de nós estarmos juntos, não é? É muito importante nesse momento para a gente se conscientizar que a caridade maior que o espírita pode fazer, no primeiro momento, é a divulgação do processo doutrinário. Então a gente tem que estar sempre atento para esse campo de divulgação. Esse campo de divulgação ele não pode ser distanciado daqueles elementos que essencializam nesse momento a própria doutrina dos espíritos. Então eu vejo que nós precisamos, por exemplo, uma linguagem unitária no que diz no campo da doutrina dos espíritos. Essa linguagem unitária ela tem um processo implicativo. A gente não pode, como dirigente de um trabalho espírita, nunca esquecer de que nós somos indigentes e não suficientes. Então nós somos permanentemente criaturas que temos necessidades. Então, como nós somos agentes dessa indigência e não da suficiência, era preciso que pelo menos os presidentes dos centros fossem extremamente cautelosos, inclusive com a linguagem. Uma delas é que eu quero, como advogado, jurista, dizer aos senhores de que é preciso muito cuidado no que diz respeito, por exemplo, ao homossexualismo. Eu recebi de 2 núcleos uma procura de pessoas me dizendo que as respostas têm sido agressivas. Isso não pode acontecer. Primeiro, lembre-se de que cabe ação judicial. Segundo, nós espiritistas não podemos dar explicações simplistas e fazer, por exemplo, asseverações desconhecendo evidentemente o sentido do espiritismo. Não tem, e eu não conheço nenhuma manifestação de espírito ou de qualquer pessoa que chame a manifestação sexual de desvio ou de qualquer outra atividade. É preciso muito cuidado. O máximo de cuidado, que quando se cair nesse tipo de perguntas, que a gente, se não tiver condições, responda de tal maneira que não provoque nem condições para ação judicial, que uma das pessoas me procurou me dizendo que estava disposta a mover ação judicial. Então, por favor, vocês entendam, eu preciso muito cuidado, porque hoje há realmente uma preocupação em fazer valer e até fazer o empoderamento dessas pessoas. Não é que são nossos irmãos que precisam de nós, a gente não pode. Então, é lembrar sempre isso. Nós não temos suficiência, nós temos indigência. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que a gente tem permanentemente necessidades. Então a gente tem necessidade de olhar, tem necessidade de compreensão, quem sabe até necessidade de falar para que os outros compreendam. Então a gente não pode nunca esquecer. Quando as coisas estiverem melhor da vida da gente, a gente tem que lembrar que a gente continua indigente. Sempre indigente. A gente nunca vai sair da condição de indigente. Mesmo os mais ricos, os poderosos, as pessoas nesse momento que têm condições, nós continuamos sempre indigentes. É a condição sine qua non para viver na Terra. Então, dito isso, era preciso que houvesse por parte de todos nós um entusiasmo por ser espírita. Esse entusiasmo era preciso que a gente imediatamente estivesse disposto a um trabalho profícuo em torno do ser humano, a priorização do ser humano. Esse trabalho profícuo em torno do ser humano é um trabalho que a gente não faz estatística de erros alheios. A gente não fica olhando aquele sujeito que teve isso, aquele outro. Não. A gente recebe todas as pessoas com dignidade, porque ele é um ser humano, e a gente imediatamente procura, na medida do próprio possível da gente, entrar em contato com a pessoa e fazer o melhor. O melhor que nós temos que fazer em qualquer situação, para qualquer pessoa, é estender as mãos e conversar. Lembrando sempre que nós temos que fazer uma preservação daquilo que diz respeito a livre-arbítrio. Então, veja, hoje nós somos um contingente enorme de pessoas vinculadas à Sociedade Brasileira dos Espíritos. Esse contingente, nós temos uma interpretação do fato espírita. Essa interpretação do fato espírita, ela não pode ser distorcida. Então, como nós somos indigentes e não suficientes, a gente precisa tomar muito cuidado para não transformar o centro espírita numa fábrica de ilusão, de sonhos. É muito comum pessoas angustiadas, não é? Depreciadas pelo tempo, em crise existencial, vir a nós
E a gente, inadvertidamente, dizer algumas coisas que transforma, em vez de ser esperança, que se constrói, evidentemente, com dignidade, a gente diz coisas que atingem, por exemplo, o livre-arbítrio, ou que decompõem essa ordem congruente. A doutrina dos espíritos é congruente. Ela não trabalha de maneira nenhuma. Vejo, há pessoas que se debruçam lá com o Dr. Lucar e pedem coisas, não se iludam. Os espíritos não vêm à Terra para arrumar casamento, para fazer alguém deixar de viajar. Não é isso a nossa proposta. Nossa proposta é uma proposta maior. Então nós precisamos imediatamente não transformar a casa espírita, vejo, nessa casa de ilusões, numa fábrica de ilusões. O médium não é um fabricante de ilusões. Ele é um sujeito ponderado, equilibrado, ele dignifica a vida, e ele tem uma expectativa de levar até a outra pessoa uma mensagem positiva. Então é preciso muito cuidado. Nós ouvimos, às vezes, aquilo que nós queremos ouvir. A gente não falou aquilo, mas a gente ouve aquilo que realmente a gente quer ouvir. Não esqueçam, senhores, de que a gente vem de um espiritismo decadenciado, quer dizer, o sistema de ideias espíritas que propuseram ao longo. Eu assisti essa semana um filme espírita. Ele vem muito bem, ele vem em uma composição, no primeiro momento, falando, quando invento tal de sessão espírita, é uma decadência. É tão pueril, tão pequeno, que eu fiquei perguntando o seguinte, será possível que alguém com um nível crítico, como nasceu na sessão espírita, possa admitir que, feito um aborto numa pessoa hoje, que é horrível aborto, e nós somos sempre contra a vida, esse sujeito fica imediatamente desencarna, se desvanece o laço material, imediatamente, veja, até porque não é culpado, é levado para um local especial para fazer um tratamento, fazer recuperação de vida. Não. Ele imediatamente fica na Terra, vai perseguir as pessoas que o mataram. Quer dizer, veja, então nós transformamos o espiritismo na nossa, que é uma doutrina evidentemente sóbria, que é uma doutrina de amor, que é uma doutrina nesse momento, não é, de consolo, que é o consolador, numa doutrina de olho por olho, dente por dente. Quer dizer, você fez isso, eu vou agora fazer isso, depois eu brincar. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. E isso foge integralmente aos textos, evidentemente, fundamentados da doutrina dos espíritos. Então, a gente tem que ter um cuidado extraordinário para que isso não possa, evidentemente, ganhar corpo na nossa dimensão crítica do espiritismo. A gente vai ter que pensar sobre isso. Isso é uma fábrica de ilusão. Isso é uma ilusão, e o pior é que ilusão, essas ilusões que nós damos às algumas pessoas, eles são as futuras pessoas que vão entrar nessas outras igrejas e falar mal de nós. Porque ilusão não se realiza. E eles vão dizer sempre que nós estamos prometendo eles coisas que não se realizam, que nós somos pessoas mentirosas, porque nós nos deixamos, evidentemente, levar por facilismos, não é? Deixamos-nos levar por simplismos, e a doutrina não é nem simplista. Ela pode ser facilitadora para que a gente possa compreender melhor aquela temática da vida, mas ela não é simplista. Ela é uma doutrina cumprida. Então a gente precisa imediatamente tirar todas essas cangas do centro espírita. Essa coisa de espírito sofredor acabou. Isso é uma decadência que não pode mais continuar. Esses tais desenvolvimento mediúnico, até a palavra é errada. É só conversar com alguém que tenha uma noção sociológica ou de economia, e ele dirá imediatamente, desde 1950, não se compõe, não se criam unidades funcionais e nem individuais com o nome de desenvolvimento. A gente pode buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento, buscar especialização, mas nunca a gente se desenvolve. Desenvolvimento é uma decadência. Agora, os espíritas gostam disso. Gostam de pessoas que não têm um espírito do meu lado, esse espírito me perturba. Veja, o dia que tiver um espírito que perturbe alguém, nós mudamos o ciclo das pessoas, o ciclo evolutivo nosso. Não se iludam com isso. Ou nós seguimos o princípio básico de livre-arbítrio, ou eu me coloco do lado desse senhor, e a partir de então, o que ele pensa e o que eu penso vão ficar alterados, e acabou definitivamente o livre-arbítrio.
Então vamos abandonar todas as composições do ir, vir, permanecer, ficar, com uma consciência evidentemente responsável e solidária, e vamos assumir que o Espírito nos comanda. Nem em algumas plantas a gente consegue colocar a mão no campo de ação da planta. Ela se fecha. Imagine se nós, seres humanos, que temos uma extraordinária capacidade, não podemos elevar pressão arterial, não podemos, nesse momento, receber impactos, por exemplo, de luz elétrica, choques. Nós vamos permitir que uma criatura que não tem mais, é mais a Terra, chegue próximo de nós e imediatamente impõe, evidentemente, uma dimensão sobre nós. Isso é um absurdo, é uma distorção. Mas tem na obra de Kardec. Eu quero dizer para os irmãos que Kardec não é Deus. Eu acho Kardec extraordinário, acho a fundamentação de Kardec extraordinária. Mas eu acho que todos os seres humanos, em todas as circunstâncias, como o Dr. Einstein agora, em face dos neutrinos, as coisas estão se alterando. Nós estamos vendo, por exemplo, que há um deslocamento de núcleos, por exemplo, que o Dr. Einstein, sabe, não tenha nesse momento previsto. Isto não diminui de maneira nenhuma, não é, a teoria einsteiniana. Pelo contrário, Einstein continua nos ombros de Newton, Einstein, nesse momento, quem sabe, esses novos pesquisadores vão para o ombro de Einstein, e assim sucessivamente. O que nós não podemos é deixar de fazer correções. Correção vinculada a processo, vejo, de espírito sofredor, pelo menos nos nossos núcleos, eu quero pedir aos senhores que a gente não trabalhe, sob pena de tirarmos o nome da Sociedade Brasileira de Espírito. Aqueles também acham que nós não devemos, nós que frequentamos e que temos uma noção, ficar fazendo o carreirismo de que alguém é curandeiro que faz isso, que lá o Espírito me disse isso. Agora resolveram fazer, por exemplo, casas onde colocam macas para fazer operações. Porque o problema dos espíritos é fenômeno. Então, operações, sabe o que está rendendo tudo isso? Câncer de mama, por exemplo, feito em 4 mulheres, se 3 delas, se feito a avaliação, elas imediatamente ficam curadas definitivamente. Esse sujeito aqui tem perto. Não cura. Veja câncer de fígado, às vezes, a senhora é médica, a ponta do fígado, poderia retirar imediatamente, o fígado se recupera. Começo a fazer esse sonho, essa fábrica de sonho, não, o mês que vem a senhora vem outra vez e deita na máquina, não sei. Quando eu voltar, não tem mais cura. Então não pode isso ficar em nome do Espiritismo. Nós não podemos assumir estas infidelidades com a doutrina. E isso é muito grave. Isso é passível, inclusive, eu digo porque eu sou professor de direito e advogado, de levar aos tribunais e imediatamente pedir a essas pessoas, não é a minha, sabe disso, um ressarcimento para a família. Eu não posso induzir pessoas a erro. Eu não posso induzir pessoas a erro, de maneira nenhuma. Então nós não podemos ficar fazendo essa mentira. Quem não estiver satisfeito e que tiver necessidade desse misticismo, não é que não leva a nada. Eu tenho experiência disso, a nada, absolutamente nada. Pelo contrário, o que leva é revolta. O que leva é revolta, é a desobsessão, é não sei o que mais, chama não sei quem para falar, porque o Espírito vem aqui. Agora eu vou trazer nesse filme, vou trazer a memória, você vai ver por que você faz isso. Porque numa encarnação passada você matou uma pessoa. Vejam, meus amigos, eu estou imaginando colegas meus da universidade que podem ser úteis na caminhada doutrinária espírita, vendo uma coisa dessa. Eu estou imaginando, por exemplo, pessoas, psiquiatras, criaturas que teriam condições de nos ajudar muito, assistir um atentado desse. Quer dizer, vamos impedir que esse indivíduo adentre as casas espíritas, impedir que ele nos ajude, ele poderia nos ajudar, impedir que ele encontre elementos e possa responder a expectativas críticas dele. Nada. Nós ficamos com um fenômeno cru, simples, precário, extremamente precário, mas extremamente precário. Não é? Nós temos que ficar com elementos que fundamentem a doutrina. Então nós temos que pensar, por exemplo, quem é Deus. Nós temos que ir como permanente. Deus é o fundamento da vida. Mas por que é o fundamento? Veja, como nós somos indigente e não suficiente, a cada geração nova, nós vamos ter que fazer conceitos diferenciados e determinar o que é que Deus representa.
Isso, cada geração estará junto conosco, fazendo conceito e abrindo horizontes para a gente entender. Jesus Cristo, veja como a igreja chama Jesus Cristo de uma Maria, mãe de Deus, porque é mãe de Cristo. Nós temos que explicar que para nós Cristo, por exemplo, é nosso irmão. Mencionar isso da forma, mas o fundamental é chegar no livre-arbítrio. Quando chegar no livre-arbítrio é tentar mostrar para essa pessoa que ela tem todos os dias que aumentar sua massa crítica, que se identificar evidentemente com valores, que compor uma ordem lógica, axiológica, uma ordem que dê a ela um posicionamento, por exemplo, crítico da vida. Agora, ficar fazendo, eu não sei para que vale, sabe? Eu, honestamente, eu queria dizer a vocês o que é que vale uma sessão dessa. O que é que vale? O que é que vale mentira? Outra coisa é cuidar com essa coisa de receita. Primeiro, o conselho, a vigilância está em cima, e segundo, você tomar muito cuidado. Veja, basta uma vitamina B12, não é? E está feita a morte. E daí? E como é que nós fazemos? Então é preciso muito cuidado. É preciso, nesse momento, não inventar coisa. É preciso não se iludir porque alguém curou. Veja, nós temos uma singularidade. Nós todos temos uma singularidade. Esta singularidade, veja, ela tem um processo implicativo, que sabe, a quimioterapia em A não mate, mas em B mata. A ciência está descobrindo isso. Nós temos um nível de singularidade. Então, não se ilude com medicamento. Isso eu aprendi a duras penas. Aquilo que pode fazer bem para uma pessoa, pode matar a outra pessoa. Então, a gente precisa, nesse momento, nós, no Centro Espírita, em hipótese nenhuma, querer substituir ordem médica. Em hipótese nenhuma. Isso nos leva, evidentemente, a curandeirismo e a formas extremadas de irresponsabilidade. Cuidado com isso. A gente tem que, nesse momento, fortalecer o sentido de fé. Mas é uma fé racional. A gente tem que ter a capacidade de olhar para a gente, mas como eu sou indigente. A gente nasce indigente, cresce indigente. Veja, vai viver a vida inteira indigente. Não há nenhuma possibilidade de suficiência em nós. E isso vai ficando, e a gente compõe isso, compõe. Até hoje eu ganhei um pouquinho mais de dinheiro, comprei isso, amanhã já não é mais aquilo, a gente quer outra coisa, depois outra coisa, e sente falta de mais não sei o quê, e sente falta de mais isso, e sente falta de mais aquilo. Então é permanente a indigência. Como é permanente, nós espiritistas temos que fazer uma plataforma moral. O que é pedir? O que é querer? Até na prece. Então a gente tem que ensinar as pessoas uma proposta doutrinária de uma prece e de uma fé que seja racional. A gente tem que imaginar o que é essa racionalidade crítica. Não, a doutrina não é responsável. E nós temos tido essas crises. Nós temos tido essas crises em alguns núcleos com pessoas que vêm de fora. Eu acho que nós precisamos tomar cuidado com palestrantes. Que aí nós recolhemos dentro das casas vinculadas e administrados pela Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Nós só podemos recolher pessoas que têm, pelo menos, a norma crítica do pensamento vinculado àquilo que nós entendemos. Nós não podemos semear permanentemente uma mensagem construtiva, de uma linguagem construtiva, e imediatamente trazer pessoas que vão desmontar tudo aquilo que fizemos. Isso é uma incongruência. Nós hoje temos pesquisadores e palestrantes que têm condições de devagar dentro daquilo que for possível e do plausível, ir até os núcleos e conversar com os núcleos. Agora, de repente nós chamamos pessoas que falam em obsessão, que falam nesse momento até coisa feita passaram a falar. Então a gente teria que nesse momento tomar um pouco de cuidado para verificar quem a gente leva. Ou qual é a proposta que o senhor tem. Porque senão nós perdemos completamente a presença, evidentemente, daqueles princípios básicos que nós estamos ensinando. Nós não podemos nos iludir que a gente tem pessoas que chegam extraordinárias conosco. Eles chegam para um grande trabalho, eles são os reformistas, até as cadeiras estão erradas. Basta colocar a canga neles, para o trabalho,
a qualquer um de nós coloca e vai trabalhar, para eles imediatamente começarem com as crises. Crises com pessoas, crises com isso, que eles procuram poder, só poder. Eles querem comando, querem poder, e querem até de público dizer aos dirigentes das instituições o seguinte: gabinete de orientação filosófica. É preciso que a SBE tome conhecimento de quem está fazendo. Nós não podemos deixar qualquer pessoa. Não. Intimidade, vida pessoal das pessoas é muito grave. Muito grave. Fazer a pessoa sentar e ouvir das pessoas e dizer: agora você faz isso, faz aquilo, de maneira nenhuma. A gente precisa saber se essa pessoa tem prontidão. Ela tem massa crítica para responder a gabinete. Dizer para os senhores que eu me surpreendi em 3 núcleos, com pessoas absolutamente despreparadas daqui, que viajaram para cidades diferentes, chegaram ao dirigente do trabalho e disseram ao dirigente do trabalho o seguinte: eu lá fazia este trabalho, e entregaram a essas pessoas responsabilidades que não estavam à altura do trabalho. Não é possível isso. Veja, outra coisa, nós temos que ter uma vida moral. Nós temos, o espiritismo é vida moral. Então, se a gente, um dos companheiros nossos, uma companheira, de repente descambar com uma vida imoral, nós vamos ter que tirar das vidas de trabalho, tratar com dignidade, chamar, nos desculpe, mas não é possível. Né? Você venha, participe aqui dos nossos passos, nós estamos com as mãos estendidas a você, mas orientar trabalho não. Não esqueço que o povo sabe tudo. Não esqueço nunca disso. Todas as vezes que vocês quiserem esconder alguma coisa, podem ter certeza que o vizinho mais perto ou do final da quadra sabe tudo. Vocês vejam, por exemplo, quando a mulher manda no marido, e às vezes detrata o marido, essa coisa, pergunte para qualquer pessoa para ver o que é que ele diz. Esse é aquele homem ali que quem manda é a mulher. O povo sabe tudo. Ele tem uma visão crítica de tudo. Então, o centro espírita, ele tem que ter uma absoluta apresentação, onde a gente possa, evidentemente, ser autêntico. A gente não pode não ser autêntico. A gente tem que ter uma autenticidade. A gente tem que expor essa autenticidade ao núcleo que ali está. Nós não podemos esquecer disso. Outro elemento fundamental é que a gente não pode entregar o trabalho para pessoas inconsistentes, esses insatisfeitos da vida. Eles vêm e querem imediatamente assumir, né, porque eles estão sempre atrás de poder, honra e glória. Não esqueço disso. Eu tenho experiência, alguns deles se perfilam conosco, ficam até alguns anos conosco, mas basta contrariá-los um pouco, que eles percam, que alguém diga qualquer coisa para eles, né, para que eles imediatamente se afastem e montem esquema no sentido de dizer que está errado, que é isso, que é aquilo. Então a gente tem que estar preparado para todas as intempéries e todas as ocorrências do centro espírita. A gente não pode, em nenhum momento, se decepcionar. Quando vier a decepção, vocês devem lembrar o seguinte: indigência e não suficiência. Eu, como indivíduo, é indigente também, e eu tenho que compreender. Eu não posso me revoltar, mas eu não posso, nesse momento, perder, não é, de vista e nem das mãos aquilo que tem a representatividade da cultura espírita. A gente precisa tomar cuidado com isso e ser muito forte. Nesse sentido de ser forte, me preocupa demais, por exemplo, a gente luta para construir casas espíritas. Não é fácil. Não é nada fácil erguer uma casa espírita. De repente erguemos a casa espírita, fica o presidente do centro 1 ano, 2 anos, 3, aí resolve, vamos mudar. E entregamos para pessoas, um dos núcleos, eu só consegui resguardar e nos devolver o núcleo, porque eu era ligado à justiça, à procuradoria, estava envolvido um cartorário, que já tinham feito um documento para passar o nosso núcleo para uma outra instituição religiosa. Mas não é possível. E com o convencimento de todas as pessoas da comunidade. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos entregar os nossos núcleos suados, com grande trabalho, para qualquer pessoa. Nós temos que saber
como é que isso funciona, qual é a proposta, o que é que o senhor tem, que o senhor quer, evidentemente, fazer. Não é? Nós temos que, de vez em quando, fazer encontros com a diretoria, conversar com a diretoria, nos preocuparmos com isso. Não é? Aqueles que são os fundadores das casas são os mentores materiais da obra. E mesmo que eles tenham deixado, por exemplo, a presidência, e que ocupe uma pessoa, a presidência de uma pessoa mais moça, a gente tem que ficar sobre, não é tutelando, mas pelo menos dizer, olha, não pode ser feito isso assim. Nós vamos ter que fazer diferente. Por favor, nos consultem no conselho. E o conselho fiscal tem que ficar conosco. Não é? Então eu propus para as pessoas, a gente não ter crises, que a gente tem crise, que as presidências dos núcleos, envolve dinheiro também, problema de tesouraria, de tesoureiro do núcleo, que se consulta a SBE. Que a gente faça registro dessas pessoas e que o conselho da SBE, o conselho maior da SBE, autorize a presidência e o problema do tesouro, da tesouraria. Porque é para a gente impedir que isto, evidentemente, se deteriore. Se deteriora rapidamente. Rapidamente. Eu já tive documento em mãos, assinado por terceiro, onde dizia no documento que, no caso de desistência do núcleo, pasme, recairia sobre os filhos de fulano, fulano, fulano. Ex-presidente do centro. Registrado e assinado, sacramentado. E para desfazer. A luta para desfazer. Então, nós não podemos confundir a nossa vida particular, evidentemente, emocional, familiar, com o núcleo espírita. Nós vamos fazer constar em todos os estatutos dos centros espíritas o seguinte: não se vende, não se troca o nome, não se doa. Alguém vai ali na catedral e vai resolver destruir a catedral? Não. O centro espírita vai ser perene. Perenidade do centro espírita. Não pode nem vender, nem destruir. É perene. É perene com a igreja. Isso chama-se uma cláusula pétrea. Não pode mudar de maneira nenhuma. Nós já estamos com o Léo está aí, nós estamos já com o tipo do modelo, aonde não se muda. A casa espírita não vai mais sofrer essas investidas. Ela é determinantemente espiritista. Daqui 100 anos ela será centro espírita, daqui 200 anos alguém vai tocar, alguém vai administrar, mas nós não vamos de maneira nenhuma, permitir mais essas alterações. Porque essas alterações, elas só vêm enfraquecer essa escala moral que nós temos no centro espírita. Porque o centro espírita, ele vive em uma ordem moral. São pessoas morais que estão ali, que nos ajudam. Nos ajudam com a sua humildade, nos ajudam com o seu procedimento diário, nos ajudam com a sua fé, nos ajudam com o seu comportamento, nos ajudam, evidentemente, com a sua coragem, porque é preciso coragem. Agora, de repente, nós perdemos tudo isso? Não podemos. Não podemos perder a base física. Então, o centro espírita, depois a gente vai compor de tal maneira que fique definitivo. Não pode mudar. De maneira nenhuma. Nós mudamos o nome da igreja? Não. Então, o centro também vai ser assim. Ninguém muda, ninguém vende, ninguém nada. Isso é para a comunidade. E não é ad perpétuo. Um dia, outro, sei lá. Mas, no momento, vai ficar. Daqui 100 anos, vocês vão olhar lá de cima, aquilo ali fui eu que ajudei. Está ali, está funcionando, tem pessoas ali sendo beneficiadas. Não é? Bom, nós não podemos não podemos ficar fazendo assistencialismo. 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não sei o quê, e faz. Não, nós temos que fazer educação. Nós podemos ajudar as pessoas. E nós temos o dever de ajudar. Mas nós não podemos fazer assistencialismo barato. Quer dizer, e dá 1 quilo não sei do quê, e faz isso, quando fica com assistente social, que me diz uma coisa terrível no Rio de Janeiro. Os professores, eles não querem ouvir isso que eu vou dizer para o senhor. As meninas têm a menarca, 11, 12 anos, e imediatamente o pai põe para ter relação sexual, para ter um filho, e se cadastrar para receber a pensão, os R$80 por mês, que é R$80, e a sacola lá, a cesta básica, porque é mais uma família. Não é possível uma coisa dessa. Então a gente tem que tomar muito cuidado para um assistencialismo barato. Não, porque vamos fazer isso, não. Nós podemos fazer assistência social, que é diferente.
a gente tem um programa evidentemente de ajuda, nós conversamos com as pessoas, não é? Podemos até no dia do Natal, que lembra Cristo, essa coisa, eu fazer alguma coisa para a pessoa assim, fazemos, mas não para ficar fazendo assistencialismo. Param de trabalhar, não respondem mais às expectativas, evidentemente, que a gente tem de estudo, de melhoria de condição intelectual, social, cultural, não é? Então a gente tem que ter esses, eu diria assim, freios, esses freios redibitórios. No que diz respeito, por exemplo, ao exercício mediúnico, nós precisamos fazer e ter cada vez mais grupos de exercícios mediúnicos com módulos especiais e com diálogo franco com as pessoas. E a gente não devemos ensinar as pessoas, que sabem depois do segundo, do terceiro módulo, a transmissão de passes. O passe é muito importante. Passe, água fluida. Porque hoje nós temos uma cultura espírita, que a antropologia como ciência admite. Eu até escrevi um livro aí, que me ajudaram, de aulas que fiz aqui na FALEC. Esse livro foi publicado. Então, a antropologia, a ciência antropológica, aceita efetivamente, vejam, uma composição de uma linha. Ela não está falando de Deus, de religião, não é? Ela está falando que há uma possibilidade de uma ordem espiritual. E esta ordem espiritual é extremamente importante. Então, nós temos que credenciar mais pessoas, vejam, para uma linguagem mais aberta, uma linguagem mais plena, uma linguagem, evidentemente, do homem. Essa linguagem do homem é uma linguagem que tem que ser responsável. Tem que ser responsável. Vejam, não esqueçam disso. A gente procura pai e mãe, o religioso, vejam os professores, estes capacitores sociais não podem fazer preconceito e destruir pessoas. Então, nós precisamos, nos núcleos espíritas, tentar conversar com as pessoas para que, no sentido de sentimento, de pensamento e de palavras, elas sejam concisas. A gente precisa tomar cuidado no que diz. Muito cuidado no que diz. A gente pode se envolver em crises que a gente não participou, mas a gente falou. A gente afirmou. Então, o centro espírita, nessa linha crítica, precisaria ter um maior conhecimento das pessoas. Nós vamos saber quem é quem. É psicólogo, é médico, é dona de casa, é lixeiro, é pintor de parede. Mas nós vamos saber todos. Até por quê? Porque nós vamos ver de que maneira esse irmão ele pode nos ajudar de alguma forma. Então, nós estamos fazendo um perfil, uma ficha desse indivíduo. Nós temos que fazer uma ficha. Nós temos que saber, por exemplo, ele é diabético? Vê se o médico nos ajuda na comunidade, ou uma enfermeira. Ele tem, por exemplo, ele toma remédios, ele é dependente de remédios. Imagine, o nosso país não tem isso. O primeiro impacto, a senhora fez na Alemanha, doutora Mendan, eu tive na França, o primeiro impacto é sentar, alguém lá deve ser igual. E alguém perguntar para a gente, a avó diabética? Qual é a dependência? O senhor tem doença autoimune na família? Tudo, absolutamente tudo. Vai para uma ficha, um perfil psicossomático, e alguém tem uma convulsão aqui, primeiro chama-se a secretaria com dificuldade para achar o telefone do pai, o pai veio, não sei o quê, até o pai chegar, você já morreu. Às vezes ele não tomou remédio contra a convulsão. Ele é epilético, por exemplo, e menino, às vezes, resolveu não fazer isso. Até chegar a assistência, essa coisa, ele desencarnou. Que a gente podia impedir. Porque quando o médico chegar, a gente entrega a ficha para ele. Ele olhou, se não é um remédio, ele sabe o que aplicar. Então, o centro espírita, nós teríamos que ter isso. Explicar para a pessoa. Ninguém quer fazer, porque nós temos dificuldade aqui. Se vocês procurarem, por exemplo, uma pesquisa de sociologia de contexto, que a França faz muito, a Europa toda, só de bolso. Quando você para num terminal desse, para saber, e até isso eu quero dizer para vocês, como é que a gente deve educar o centro espírita, e pergunta, o que é que você tem no bolso? E lá mostram tudo para a gente, porque sabe que é uma pesquisa. É da universidade e tal. Aqui, de maneira nenhuma, e é uma tristeza. Vocês vejam, por exemplo, nasce eles casos, e já começa a dobrar o papel do casamento. Depois nasce o filho e dobra também. A carteira de trabalho dobra, eu não assinei duas aqui, que não deixa chamar as moças para conversar com ela. Tudo manchado, molhado, não dá nem para ler as coisas, e tudo no bolso, e agora vem aquele infeliz, aquele plástico pequenininho, põe um plástico, não respira nada, depois ainda põe aquele elástico de banco, aquela coisa, e põe no bolso, sua aquilo, fica completamente
ruído o papel. Então, quem sabe as pessoas mais simples que chegarem, você tem na tua casa um local onde você guarda as coisas? Você divide? Porque o espiritismo não é a ordem. Veja o que os espíritos estão dizendo. Que a casa espírita, o processo mediúnico é assim: campo elétrico, momento magnético e ordem. Então eles dizem, em primeiro lugar, é um campo elétrico. Em segundo lugar, é um momento magnético. Em terceiro, é uma ordem. Tudo tem ordem. Será que nós não vamos fazer uma ordem na casa? Vamos conversar com você. Você guarda os documentos certinho? Tem uma caixa para guardar o documento? Você sabe guardar esses documentos? Você sabe que uma carteira de trabalho vai significar para você aposentadoria? Se você perder, para que você andar, que ela me disse ontem? É porque um dia eu caí no rio, caí no rio, caí no rio, e aí molhou a carteira. Mas que carteira, irmão? Por que você vai fazer em rio com carteira? Não, documento. Mas não pode ter com carteira de trabalho só quando a empresa pedir. Então tem que dizer para eles. Tem que dizer que tem que ficar limpinho, que tem que fazer isso. Então nós temos que dizer outra coisa. Aqui veio, nós atendemos crianças, coitadas crianças. Ou seja, os que chegam, as crianças de 1 de 3 meses, há anos já que a gente não amarra a criança, porque eu sempre fui amarrado e vocês também. Então, a criança chega só o rostinho da criança. Uma coisa horrorosa. Mas a gente teria que chamar o nome, não faça isso. Deixa a criança se movimentar. Né? Então, nós temos que pegar essas coisas mais banais e conversar com eles um pouco sobre esse sentido, evidentemente, da vida. Da vida de hoje, a comunidade, como é que é isso, né? País capitalista. Você guarda, nem que seja R$20 por mês. É capitalista o país. Aonde a gente, por graus de necessidade, quer sempre coisas outras. A gente teria que ter uma reserva. Teria que ter. Então, eles não têm noção. É uma crise terrível. E são consumistas. E querem gastar. O Instituto do Crédito, e gastar, e comprometer o salário, Eu acho que a gente tem que conversar com eles um pouco. Como é que alguém vai fazer concentração, pensar em equilíbrio, quando ele está devendo, quando ele está em angústia, quando ele não consegue, meus amigos. Então a gente teria que ter alguém preparado, não é impositivo. E não é de maneira nenhuma, no sentido, evidentemente, de determinar a coisa para a pessoa. Mas é convencer a pessoa que é o bem dele. Que ele precisa arrumar sua casa, que ele tem que ter um equilíbrio, que ele tem que abrir o quarto para ventilar. Nós temos comunidades pobres, muito pobres, e que elas precisam de nós. Vejam, se eu pudesse pegá-los, que sabe agora, os doutores, os médicos que estão aqui, que estou vendo, sabem disso. Mas os outros, por exemplo, a gente tem aqui em Curitiba, parece 18 acidentes diários de moto. São Paulo deve ser não sei quantos. Então, disse-me um ortopedista o seguinte: o senhor sabe qual é a grande crise? Eu disse, não. A gente não é da área. Eles chegam, anunciar aquela coisa, e às vezes não dá tempo, tem que imediatamente ir para o centro cirúrgico para operar. Aí a perna já inchou, aquela coisa, às vezes está pendurada, né? Tem que fazer a cirurgia. Eu disse, mas qual é o problema? O mau cheiro dos pés. Sabe como é que nós fazemos? A gente tem os plásticos grandes. Veja que triste isso para o nosso país, veste-se em plástico, enquanto que não dá tempo de limpar, porque ninguém aguenta no centro cirúrgico o mau cheiro. Os médicos não aguentam. Então veste esse plástico, opera, para depois tirar tudo aquilo, a enfermeira vem para limpar. Diz, é horrível, professor. É uma coisa assim inacreditável. Bom, são nossos irmãos, cidadãos como nós, do nosso país, elegem o presidente da República, mas não se cuidam. Não tem nenhuma preocupação de higiene. Então nós teríamos que conversar com eles. Nós temos que mostrar para eles que eles vão ter que ter, até para se aproximar das outras pessoas, a gente usa elevador. Está muito perto um do outro. O cheiro passa mesmo. Né? A gente usa, a gente come às vezes em restaurantes. A gente tem que estar com o corpo, é uma necessidade de higiene permanente. Então eu imagino, por exemplo, o Paraná é frio. Então, a gente teria que descer a minúcias para a gente ter um sujeito rígido. Alguém que pense, alguém que tenha avaliação, alguém que saiba. Outra coisa, quantas pessoas só tem quem sabe o primeiro grau e alguns deles só aprenderam a ler e escrever? Qual é o livro que a gente, entre nós, vamos ver, qual é o livro que a gente podia indicar para ele, ensinar para ele ler? Sabe, a gente leria alguns, a gente tem, caridade é assim.
E a gente conversaria com ele, entendeu o que o autor quis dizer? Sabe o que isso significa? A gente transforma as pessoas. Tem um menino no centro que é engenheiro. Ele é engenheiro de música. Ele tinha uma precariedade, ele queria assistir algo do Montanha Brito. E eu fiquei preocupado, mas ele não vai ouvir. Tipo, Antônio Brinton vai ser um... Como é que será essa história, meu Deus? Comecei a entregar livros para ele. Livros. Escrevia do lado algumas coisas. Ele foi devagar, ele fez o 94, naquela época, depois o 99. Ele passou na Universidade Federal. Ele fez o curso de engenharia. Veja, os filhos são todos engenheiros. Eu não sei se ele não tivesse alcançado a SPE, eu seria. Acho que não. Eu tenho a impressão que ele teria ficado estacionário. Então eu acho que é uma oportunidade, Deus deu uma oportunidade para alguém chegar a nós. Se chegou a nós, a gente precisaria fazer um diagnóstico. O que é que mais ele precisa nesse momento? Então, ele precisa, por exemplo, vamos falar em espírito. Aí falar, eu vi uma sessão que eu fui lá no Rio de Janeiro, que foi um horror. A mulher descrevia, e ainda com a história de colônia. Quer dizer, colônia, antes morria, ia para uma colônia, onde tinha, por exemplo, ela deve ter ouvido falar, esteiras dos espíritos. Caminhava esteira para os outros. Mas por que esteira? Que ele não fosse velho, né? Esteira no céu, ou sei lá onde, né? Esteira. Aí vai para a colônia, mas por que colônia? Só tem noção de colônia? Colônia é dominância, é dominação. Então, alguém aqui da Terra domina essas colônias? Tem alguém que domina. É assim, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. A Inglaterra tinha várias colônias. Colônia é isso, é alguém que tem uma potência que domina. Não tem nada disso. Isso é um absurdo. Agora ficar descrevendo como é que é lá no céu, nem sei se é céu, se é em cima, embaixo. Então, descrevendo como é, como é que come. Não é? Será que se a gente chegar na comunidade que não temos médicos espíritas, mas conversar com médicos são pessoas conscientes, enfermeiros, dizer, nós temos uma comunidade, nós queríamos educar. O senhor não faria uma palestra, uma palestra para nós sobre, por exemplo, evitar gorduras saturadas, essa coisa? Ele iria. Eu tenho certeza que nem juiz de direito. Se a gente chamar, quem sabe, um desses meninos, for com paciência, esperar, se nós gostaríamos que o senhor fosse até um centro espírita, nós queríamos que o senhor falasse sobre o problema da justiça no nosso país. Ele iria. Eu tenho certeza que iria. Sabe? Só que nós estamos isolados, nós não queremos, parece que vão pessoas advenas, diferentes de nós. E eu acho que é importante pessoa diferente. Chamar, ele vê que a gente é igual a ele tem um impacto que ele vai perceber, puxa, essa gente quer aprender. E o médico nos ajudaria, a enfermeira nos ajudaria. Então, estão comendo mal, se alimentando muito mal, não tomam água. Então, eu acho que a gente teria que chamar esses especialistas. E eu tenho certeza que eles vão, porque aqui quando eu chamo, eles vêm. Por exemplo, veja como é importante, às vezes, um advogado fala, eles compram imóvel e não registram. Eles compram, pagam na escritura e não registram. No Brasil, quem registrar primeiro é o proprietário. Aí eles vêm aqui falar comigo, alguns desesperados. Aí tem que acionar quem vendeu. Leva 20 anos para saber. É difícil. O juiz entende que por que dormiu e não registrou. Então a gente tem que imediatamente ensinar. Você comprou imóvel, registrou? Está registrado imóvel? Não sabe nem disso. Outra coisa é assinar a procuração. É outra grande crise que a gente tem. Pessoas para que assinar a procuração? Que tipo de procuração se deu? Quais são os poderes que você passou para terceiras pessoas? Porque perde tudo, perde a casinha que compraram. Lutaram a vida inteira. Será que Deus não encaminhou? Se a gente vai ter que esclarecer essas pessoas? Outro é o problema, por exemplo, de assinar como avalista. Você sabe que você é corresponsável e que pode executar você. Então a gente teria que conversar com a pessoa, orientar a pessoa, quer dizer, naquilo que for mais imediato, não sei se entenderam. Porque na medida em que ele não tiver essa problemática, ele vai responder melhor, ele vai se concentrar melhor, ele vai fazer um melhor entendimento da doutrina, ele não vai ficar angustiado, ele não vai ficar deprimido. Não é? Casamento, por exemplo. É terrível o sentido.
O primeiro não quer casar. Aí, essa semana ainda 2 vezes eu procurar. Você trabalha, meu filho? Não, mas você está em que ano? Estou no 4º ano. Mas o pai garante, mas você quer que o pai garante? Você vai levar para a tua casa do pai uma companheira, uma esposa? Você já viu a crise que isso vai criar? Você não pode. Então eu acho que a gente precisa, sem interferir no livre-arbítrio, mas pelo menos trazer para esses indivíduos uma mensagem que seja construtiva. Eu não sei se até aqui os senhores entenderam essa proposta da gente valorizar a pessoa e imediatamente esclarecê-la sobre esses andamentos sociais, esse posicionamento social. Seguindo isso, a gente teria que pensar com eles como é que eles fazem prece em casa. A gente tem que desmistificar um pouco essas decorar prece. Como é que você vai se concentrar? De que maneira você se concentra? Não é? Os espiritistas e os espíritos têm sérias exceções a essas preces decoradas. A gente tem que ter a coragem de falar com Deus. Que Deus, o espiritismo, é imanente. Ele não é transcendente. Nós não trabalhamos um Deus transcendente. Que a gente precisa transcender para alcançar Deus. Não. A gente pode transcender na gente e descobrir que Deus está com a gente. Que toda a criatura que criar alguma coisa deixa um pouco de si ali. E Deus, ao nos criar, Ele está conosco permanentemente. A gente precisa saber dialogar com Ele. Então a gente teria que, nesse momento, tentar conversar um pouco mais. E daí vai a força, às vezes, dos gabinetes. Chamar no gabinete e conversar com a pessoa. Você sabe relaxar? Você consegue realmente fazer uma interiorização? Veja, não confundir reflexão com meditação. Veja, todas as vezes que a gente fala em reflexão, a gente fala em retorno. São todas as experiências da gente que a gente foi revendo para imediatamente saber o que a gente vai usar em face de alguma coisa que aconteceu e que a gente não consegue resolver. Aí a gente, na medida que traz aqueles elementos que a gente já viveu, a gente vai colocá-los sobre o que está acontecendo e medita sobre aquilo. Resolvido aquilo, a gente coloca outra vez para dentro da gente o resultado e que é para futuras reflexões. Então, reflexão é retorno. Meditação é uma avaliação de alguma coisa que está presente. Isso a gente tem que fazer. Não é? Bom, nessa relação crítica, há coisas que a gente tem que ensinar. Nós não devemos fazer balcão político, de maneira nenhuma. Cada um deve ser suficientemente responsável, solidário com a nossa nação e eleger quem entender. Não devemos nem citar nome, mas devemos dizer a ele que em democracia a gente tem participação, independente de idade. Que a gente deve votar consciente e tal, não entrar em mérito de candidato. Nunca. Nem permitir que no centro espírita a gente passe a fazer palestras em torno de nomes de terceiros. Isso, evidentemente, desvirtuaria o nosso campo doutrinário e nós estaríamos, evidentemente, assumindo posições partidárias que nós não queremos. Nós não somos partidários, nós somos pessoas que temos uma decência e queremos um país democrático, mas um país onde o povo, com sua consciência crítica, possa eleger as pessoas legitimamente. Não é? Outro elemento importante que a gente teria que conversar é os espíritos estão reagindo muito, por exemplo, à quimioterapia. Eles acham que nós precisamos tomar um pouco de cuidado com a quimioterapia. E eu, antes de até conversar com os senhores, eu comecei a finalizar e ver as pessoas em torno de quimio. E vi que, quem sabe, em alguns casos, você tem que fazer. Então, de risco benefício. Mas a grande maioria é óbito 60 ou 40 dias depois, e às vezes numa situação desfigurada de pessoa. É horrível o quadro. Então eu acho que a gente precisaria conversar com as pessoas sobre o problema, quem sabe o marido ou a esposa ir até o médico ou o oncologista e perguntar a gravidade do... Qual é a gravidade? E perguntar categoricamente para ele: cura? O senhor acha que é necessário? E, pasmem, alguns deles são críticos. Eu tenho uma colega, uma professora universitária, que Emmanuel Kant disse, ele me disse, é um tipo raro de câncer, que sabe tenha 150 no mundo. E mulher, isso dá em homem. Mulher, quem sabe, ela seja a quinta que eu conheço. Vocês imaginem a raridade. Me disse, se aplicarem a quimioterapia, ele multiplica-se diariamente quase o dobro.
porque diminui a resistência do organismo e o óbito é rápido. Se ela não fizer quimioterapia e fizer alimentos, a gente consegue fazer um equilíbrio de hóspede e hospedeiro. Vocês foram lá, vocês viram. Na primeira, a mulher já caiu. Ficou péssima. Agora, recentemente, ele chamou a mulher e o marido, né? E ontem disse categoricamente, até quarta-feira ela morre. Mas eu fiquei horrorizado, porque primeiro que ninguém tem condições, nem nós trazemos espírita, a gente sabe que não morre, mas basta dizer para a gente, já põe o pé atrás, né? Só de morrer, a coitada, além do câncer, ainda está agora com a grave crise de saber que tem que administrar a morte imediata, despreparada, mas sem condições espirituais. Bom, aí disse para eles o seguinte, que tinha um remédio que custa 12 mil, né? 12 mil reais, mas que não curava, mas que podia ajudar a tomar uma quimio oral, que podia 12 mil reais. Veja, pessoas que vivem de salário. Então é um comércio. Eu acho que a gente precisaria, nesse momento, pedir para o casal, ou o pai do moço, vai e fala com o médico. Ou então procura um outro médico, o senhor acha que resolve, que a pessoa... Porque se não resolver, vale a pena tomar. E a gente vê um filho da gente, uma esposa, ou um parente da gente, imediatamente degradado com aquele produto, aquela coisa horrível, não é? Sem cabelo, cinzento, sofrido, angustiado, não dorme, não come. Não é possível uma coisa dessa. Então os espíritos estão dizendo que a gente devia fazer isso. Vocês, quem sabe, aconselha a procurar outros e perguntar categoricamente, que eu acho que eles têm consciência, alguns deles são homens lustros como nós, bons, e dirão, não, é melhor não fazer, não fazer uma boa alimentação, alguma coisa, que o doutor Nocaio me disse uma coisa que me... Eu vai ficando velho, eu vou ficando alegre com as coisas de velho, né? Que depois de 55 anos e 60 anos, que é muito difícil o próprio crescimento do câncer, que ele é muito galopante em pessoas até 35 anos. Depois ele começa a diminuir, e que ele não... É difícil, que ele cria um organismo muito forte, que não há essa metástase, como estou dizendo, nos velhos. A gente pode, evidentemente, o velho pode até morrer do coração ou de outra uma patologia diferente, mas não do câncer. Então é importante que a gente fizesse uma avaliação de tudo isso, né? Até porque nós queremos preservar a vida e conversar com dignidade com as pessoas, a gente teria que ver o que é o mais necessário, né? Além desse trabalho, eu queria que os senhores também entendessem que nós precisamos tomar mais conhecimento dos núcleos dos senhores. Nós vamos, até para criar uma política nacional de atividade dos núcleos familiares, o irmão Paulo, nós temos que pedir relatório para os senhores, porque a gente ainda vive com relatório, nem que seja para a internet, né, Paulo? Passo as atividades colocadas. Eu queria propor para os senhores que os senhores levantassem um projeto político-pedagógico do centro, escrevessem. Qual é o projeto político-pedagógico do centro? O que é que nós realmente temos e qual é essa feição do nosso núcleo? Então, um projeto político-pedagógico. Que a gente fizesse um currículo. Qual é a proposta nossa curricular? O que nós vamos fazer curricularmente? Currículo é vida. Então, como é que nós vamos atender as pessoas? Então, como é que nós vamos programar as coisas? Em torno do projeto, em torno do currículo que a gente programa. Aí, se houver problemas, Paulo, a gente conversa aqui com professores, aqui de pedagogia, e eles, que sabem, mandem modelos para que eles possam adaptar da melhor maneira possível o projeto. Aí a gente fica no centro com um projeto político-pedagógico e com currículo. A gente mostraria o que é que isso representa, qual é a proposta, quem é que nós queremos promover. E isso é muito importante a gente ter esses dois documentos. E programas. Aí a gente vai fazer alguma coisa, é melhor ter programa. A melhor coisa é a gente ter um programa. Então vamos fazer um atendimento, por exemplo, para idosos. Vamos programar. Vamos ver quem é que trabalha, o que é o projeto pedagógico diz, e o que é que o currículo diz. Ele diz isso. Então vamos lançar isso no programa e vamos fazer esse trabalho programático, né, aberto, e com isso nós temos condições de aprender e de ensinar. Então vamos fazer esse projetinho. Se errar, ou a gente refaz o projeto e recompõe. E nos mandar também, na medida do possível, pequenos relatórios, como é que foram, quais são as atividades, qual é a proposta, não é?
Queria também pedir aos senhores que a gente preparasse pessoas para visitar doentes. É muito importante visitar doentes. Não com misticismo. Porque, infelizmente, adentraram o centro espírita dogmatismo, esoterismo, misticismo e animismo. Tomou conta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não tem fórmula especial para ninguém melhorar. Diga essa palavra. Não tem isso. Mas a gente tem condição de visitar pessoas que precisam de nós. Eles às vezes estão isolados, são criaturas que a gente leva uma mensagem boa, conversa com a pessoa, diz que está junto com ela, que quer ajudá-la. Então, o núcleo tem 10 médios. Mas quem desses médios, o presidente do centro, entendeu que ele poderia ir e levar uma mensagem? A gente encaminha essa coisa, leva também uma mensagem escrita, deixa uma mensagem escrita para a família, conversa com a família, conversa com o sujeito que está acamado, não é? E melhora muito. Melhora muito. No caso desse menino, melhorou muito, né? Porque a gente atende muita gente aqui. Aqui nós temos um atendimento enorme. Temos grupos de apoio comunitário que vão atender pessoas e alguns deles precisam de mais da gente, precisam da orientação, da presença da gente. Então, seria importante que os senhores nos ajudassem nisso. Não é? A gente tem que desmamar um pouco o povo nessa presença contínua de que só espírito escreve livro, só espírito faz mensagem. Eu acho que nós escrever um pouco. A gente teria que sentar algumas composições dentro da doutrina, dos fundamentos doutrinários, e passar para as pessoas, dialogar. Por isso o projeto político-pedagógico é tão importante e o currículo é tão importante para a gente fazer isso. Tá? Não perder nenhum, na medida possível, fazer os registros todos os registros, manter o centro com uma história. O centro tem que ter uma história. Em relação com o Museu Nacional de Espiritismo, sem documento. Quero criar o Arquivo Nacional Espírita, criar o tripé da cultura espírita. O Museu Nacional Espírita, o Arquivo Nacional Espiritismo e a Biblioteca Nacional Espírita. Isso é o tripé da cultura de um país e da cultura de uma doutrina, que é a doutrina espírita. Mas documentos tem uma dificuldade a gente tem. Mas uma dificuldade que rasgam tudo, perdem tudo e compõem. Eu me lembro de uma cidade, a Lapa, alguém me disse que tinham cartas, inclusive do Antônio Castro, e que tinham mexido na casa e tal. Se eu queria. E eu era procurador, tinha uma atividade intensa, e o governador me chamou e não sei quem mais, e 2 dias no telefone, vocês podem. Mas eu cheguei tarde. Eu devia chegar, assim, eu prometi que chegaria 2 horas, cheguei às 5. Quando eu cheguei, só peguei o restante do que tinham queimado. Tinham queimado toda a documentação. Tudo. Inclusive as cartas do Antônio Castro. Que ele encaminhou para o Manuel Pedro. É um absurdo uma coisa dessa. Outra coisa que eu quero pedir para os senhores, da família dos senhores e da comunidade, quem doar, por exemplo, é bom fazer triagem de doação. Sempre triagem. Permanentemente triagem. É triste dizer para os senhores que o povo brasileiro não tem cultura, particularmente cultura artística. Então era preciso, por exemplo, que as obras de arte nem a gente vendesse, sem a gente avaliar, e que a gente enfeitasse o centro. Põe nas paredes do centro. É fundamental fazer uma triagem. Fundamental. Não esqueçam disso. Eles são, eu não sei se os senhores conhecem os estudos que a USP e outras universidades de São Paulo fizeram sobre lixo. Conhecem o trabalho ou não? Aonde eles encontraram ouro, prata e outras coisas. Só nas casas dos pobres, das favelas. Encontraram, inclusive, objetos valiosíssimos, jogados fora. Nós temos o dever de preservar. Nós temos o dever de preservar. Isso é um dever de cada um de nós, e o Centro Espírita tem que se preocupar com cultura. Então, ver o documento que serve, os registros todos, ter um armário especial só para a história do centro, onde a gente tem todas as atas, tudo direitinho, guardado, ver o que é que o governo exige de nós, saúde sanitária, não sei o quê, ano a ano, tudo guardado, para que a gente fique, evidentemente, dentro da lei e também no sentido moral, estrutural, histórico. Isso é o sentido historial. A gente não pode viver numa casa, numa instituição, sem o sentido historial. A gente tem que ter esse sentido historial. É fundamental o sentido historial. Eu acho que, em tese, meus amigos, seria isso, dizer que a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas está aberta
os senhores, as consultas dos senhores. Felizmente eu tenho pessoas como o Nelson, o Dr. Paulo, né, que estão junto conosco, nos ajudam nesse trabalho. Tem uma outra pleia de pessoas, todos dispostos a ajudar, até porque hoje a SBE é grande, nós estamos só uma parte aqui. Mas nós temos de Brasília, nós temos muita gente. Nós temos núcleos, nós precisamos efetivamente nos debruçarmos e cuidar desses núcleos. Então, a SBE está aumentando a parte física. Nós vamos ter sala especial só para os núcleos, se Deus quiser, com pessoa que sabe, faça expediente o dia inteiro para ouvir. Vamos colocar, quem sabe, um funcionário que atenda, não é? Ou no geral, ele atende, anota para que as pessoas possam, internet, e pedir aos senhores que os senhores entrem em contato, acho que você já. Que hoje dá para entrar em contato com as mensagens do lugar, com as mensagens. Rádio SBE via internet. Via internet. E eu acho que melhorou muito, mas vai melhorar mais.